todos, 22º episódio do CBcast aqui de Unai. Hoje nós estamos com o Thiago Philipp, que vai falar sobre os concursos públicos, a vida do concurseiro. Então, seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado. E a satisfação aqui recebê-lo. O tema do nosso assunto de hoje é Papo de Concurseiro, dicas e desabafos. Thiago Philipp de Carvalho Cordeiro, ele atualmente é técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e assessor de desembargador federal. Ele é ex-fiscal tributário aqui do município de Unai, ex-servidor do TJMG, aprovado como analista judiciário, na área judiciária, em 3 concursos, TRF 1, 2 e 3, aguardando então nomeação. Foi aprovado em primeiro lugar para procurador do SAAIL aqui de Unai. Ele foi aprovado em segundo lugar como cargo de consultor legislativo para a Câmara Municipal em Unai e possui outras aprovações em vários outros órgãos. Aprovado no Exame Nacional da OAB, ele é bacharel e aprovado também no Exame Nacional da Magistratura, que é o ENAM. A gente vai explicar até um pouquinho sobre isso, né, Thiago? Essa mudança, né? E bacharel em Direito aqui pela SENEC de Unai, pós-graduado em Direito e Jurisdição aplicada à Magistratura e pós-graduando em Direito Público, lato sensu. É faixa preta em Jiu-Jitsu. Thiago, comece explicando para nós o que te motivou a escolher por esse campo dos concursos públicos. Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra poder falar desse tema que eu tanto gosto. A minha motivação, eu acho que começa muito parecida com a de muitos, né? Que foi inicialmente a necessidade. Então, a partir daquela necessidade, eu busquei algum meio, a necessidade financeira, né? Busquei algum meio que me pudesse que me possibilitasse ter uma estabilidade financeira, uma condição de sustentar a minha família. Então, eu comecei a estudar para concursos públicos, foram surgindo as outras oportunidades e a partir daí fomos avançando, né, dentro dessa área. Quais concursos que hoje você foca em fazer, em tentar aprovação? Perfeito. Atualmente eu estive focado nesse ano de 2024 nos concursos de analista judiciário. Foi ali o concurso que eu optei para mim nesse período. No entanto, atualmente agora após algumas aprovações no ano passado, e agora aguardando a nomeação, eu estou começando a abrir minha cabeça para alguns horizontes. Tem aí, né, o Exame Nacional da Magistratura, que eu fiz recentemente, que me abre essa outra porta, essa outra possibilidade. Mas no momento... Esse Exame Nacional é como se fosse o Enem, para você conseguir fazer um concurso estadual, por exemplo, para juiz. Foi alterado agora recentemente, né, Thiago? Exatamente, com a resolução do CNJ. Correto. Bom, a resolução do CNJ colocou essa prova, exame nacional, como um pré-requisito para você prestar os concursos nos estados. E já foi aprovado, tão novo, já aprovado, já está engatilhado, vamos assim dizer. E isso... O ENAM hoje, inclusive, tem servido como primeira fase em alguns concursos da magistratura. Já provei. TRF 3 não teve primeira fase, foi utilizada a lista de aprovação dos candidatos do ENAM, já foram direto para a segunda fase. Ótimo. Discursivas e sentença. E alguns outros concursos também já têm utilizado como primeira fase. Maravilha. Vamos às dicas aqui para os concurseiros de plantão aí, que estão ansiosos para saber como é que o Thiago fez para ser aprovado tão novo em vários concursos. Thiago, qual que é a sua estratégia? Quais são as estratégias que você utiliza para estudar para vários editais até ao mesmo tempo? Sim, boa pergunta. Primeira coisa, eu acho que algo que foi diferencial para mim foi quebrar o mito de que concurso público é só sentar na cadeira e estudar. Primeira etapa é a etapa de planejamento. E aí vai entrar agora como estudar para vários concursos públicos. Na etapa de planejamento, eu vou escolher uma área, uma carreira. Dentro daquela carreira, pode ser que eu tenha vários cargos distintos, dentro daquela área de atuação. Não há como, assim, teoricamente, eu querer todas as áreas ao mesmo tempo, porque as matérias que os concursos compartilham entre si, muitas vezes são diferentes, inclusive regimentos internos. Então, se eu quero estudar para o Poder Judiciário, eu tenho um grupo de matérias que é comum nos cargos de Poder Judiciário, que não é comum na carreira policial. Eu gosto de dizer que até o processo penal, geralmente, que cai para analista judiciário, é diferente da carreira policial. Como assim? Na carreira policial, você vai ter um pouco mais de inquérito policial no processo penal, um pouco mais de partes probatórias, aspectos probatórios, o que talvez não vai ter com tanta ênfase quanto procedimentos,
em relação ao concurso de analista judiciário. Então, o primeiro ponto é: escolha uma carreira, delimite uma área. Agora, analise os concursos que estão ali dentro daquela área. Depois que você delimitou aquela área, comece a estudar o núcleo básico. Não vá na loucura. Estude as matérias que são comuns àquela carreira. E aí, deixe o regimento interno e essas outras matérias para próximo, quando estiver próximo do edital, porque você ganha tempo. Exatamente. Muito bom, Thiago. Quer dizer, focar na carreira que você pretende. Exatamente. Fazer, porque as matérias são praticamente idênticas ali. Exatamente. E tem um ponto, né, que eu utilizava na época que eu estudava para concurso, que era justamente estudar mais nas matérias que nós temos mais dificuldades, né? Eu acho que você tem que ter essa estratégia. Então, por exemplo, eu advogava na área civil e tinha era professor também da parte civil, eu estudava mais para as áreas penais, porque isso não era muito comum na minha atividade. E aí eu me concentrava nessas matérias com mais dificuldade. Acho que o concurseiro que tem esse planejamento, ele já sai com uma grande vantagem, né, Thiago? Porque daí você sabe para onde você vai começar, onde você vai se desenvolver. Exatamente. Né? E não vai ter tanta frustração quando vier um resultado, assim, né? Porque você está com uma base sólida, não alicerce, né? Thiago, que conselhos, o que você aprendeu ao longo dessa jornada? Porque o concurso é muito difícil, é árduo, né? É difícil alguém que consiga passar num concurso difícil como magistratura, Ministério Público, Defensoria, cartórios, na primeira vez. Você vai amargar, né, uma reprovação ou outra, às vezes por um décimo, às vezes por um vacilo que você fica ali remoendo. Mas como superar essas etapas de dificuldades, esses desafios? Sim. Eu acho que um dos primeiros aspectos é entender que a reprovação, ela não é um atestado de incapacidade, de ignorância. Ao contrário, ela é um dos melhores feedbacks que você pode ter acerca sobre você mesmo, de que ainda falta algo, de que ainda é necessário revisitar e talvez até mudar o planejamento. Perfeito. Um dos maiores problemas hoje é que os estudantes, eles acabam sentando na mesa e executando o mesmo planejamento ao longo do tempo, obtendo o mesmo resultado e às vezes não param, né, para essa etapa de reanalisar. Então, vou exemplificar. Sim. Se eu não estou conseguindo êxito na primeira fase, Sim. o que eu tenho que fazer? Às vezes eu estava estudando muito por doutrina, eu estava estudando muito com jurisprudência, mas aquele edital, aquele formato de concurso, ele exige mais que você faça treinamentos em questões objetivas. Então, se você não conseguiu êxito, tem que mudar a estratégia. Exatamente. Onde é que eu estou errando? Então, vou fazer. E treinar exercícios não é algo fácil, é essencial, mas é mais complicado. Pelo menos para mim, eu tinha essa dificuldade. E, por exemplo, se você for reprovado na segunda fase, a discursiva, né, focar mais em doutrina, porque daí você vai precisar ter argumentação jurídica, uma densidade, uma horizontalidade maior para você alcançar e superar essa etapa. Então, quer dizer, reprovou, no outro dia tem que estar planejando e estudando. Exatamente. Bola pra frente, né? Vamos olhar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que talvez eu fiz que poderia ser alterado e fazer, eu chamo essa etapa de análise de desempenho. Você tem de fazer essa autoanálise constantemente, porque talvez você está se perdendo no caminho e você vai fazê-la tão somente quando alcançar um número muito alto de reprovações, e talvez nesse momento você já está frustrado emocionalmente, talvez já chegou o momento em que você já está a ponto de desanimar. Então, essa autoanálise, ela é um dos aspectos mais essenciais e algo, uma visão minha particular, que eu digo o seguinte: concurso público, na minha visão, é 50% teoria e 50% gestão emocional. Perfeito. Eu conheço muitas pessoas que têm um aspecto intelectual, um conhecimento muito vasto e não conseguem aprovação. E é tão interessante isso, porque você, por exemplo, se eu for fazer um concurso da magistratura hoje, certamente eu estaria eliminado, né, na primeira fase. É uma questão de momento, é muito de momento. Você tem que estar preparado para aquele momento, naquele exato ponto, né, da sua vida, e aproveitar essa oportunidade. Porque senão depois vai ficando bem mais difícil, né, Thiago? Então, quer dizer, são questões de momento. E um resultado negativo não significa, né, que você é incapaz. Tem que buscar ali, reiterar, insistir, persistir. De resultados negativos,
Até desculpe aqui cortá-lo, mas eu me lembrei. Para quem não sabe, isso aqui é algo que pode inspirar você que está aí, que talvez crê que é incapaz. Para quem não sabe, eu fui reprovado 3 vezes no primeiro ano do ensino médio e larguei a escola no 4º ano, né? E só tinha até a 8ª série. Fui terminar o meu ensino médio pelo EJA, não consegui terminar pelo EJA, reprovei em matemática, não lembro quantas vezes, e aí fui terminar exatamente pela prova do Enem. Então, olha só. O que uma mudou, superação muito grande. Exatamente, o que mudou daquele Tiago anterior para este. Né? Então, essa questão, isso nós temos de refletir, porque talvez foi essa questão emocional, o momento. Saber interpretar o que eu tenho de corrigir, quais são as bases que eu tenho de reconstruir. Uma pergunta assim que todo mundo às vezes fica com problema, com alguns desafios. Tem gente que gosta de comentar sobre a prova no hotel, está longe da família, longe da sua cidade. Aí chega lá, só tem concurseiro no hotel inteiro. Né? Você vai ver muito na magistratura. E aí depois da prova não tem jeito, a galera tá ali comentando aquelas coisas assim. Você prefere entrar nessa onda de discutir a prova ou você é mais reservado nesse ponto, Thiago? Particularmente, eu sou mais reservado antes da prova e depois da prova. Chega muitas vezes em locais de concurso, estou aguardando para entrar na sala e alguém me fala assim, vai cair tal tema. Eu falo, meu Deus, me lasquei. Não estudei esse tema. E aí eu já olho pro outro lado, o outro fala. O emocional seu já começa. E o meu emocional já começa, a minha tensão começa a subir, eu começo a perder os meus níveis de atenção e começo às vezes a ficar preocupado. Então eu geralmente gosto de me isolar, até mesmo após a prova. Concurso tem que ter estômago às vezes também, para suportar até os concorrentes, né? Muitas vezes é isso. Eu também ficava muito concentrado antes da prova, mas depois era uma farra só. Eu errei ali, puxa vida, já começar a estudar de novo. Eu lembro que uma vez eu estava voltando um concurso lá de Cuiabá, da magistratura, reprovei na sentença penal lá por poucos pontos, né? Fiquei muito chateado, mas depois passou um pouquinho voltando de ônibus, eu voltei estudando lá para a sentença penal e desanimado, mas estudando, a gente quase chorando ali com o resultado, eu já sabia que tinha sido reprovado, né? Que a gente sabe que conversou com o pessoal, tem aquele feeling, né? E fui estudando. E eu tive começou a ter uma dor de apendicite no meio do ônibus. E pronto, eu estudando, aquela dor, estudando, a gente lembra até hoje, eu cheguei, já fui direto para o hospital para fazer a cirurgia, tudo, mas deu tudo ok. 2, 3 dias depois eu voltei na minha rotina. Mas tem que ter estômago, né? E tem gente que não gosta desse diálogo. Eu particularmente eu gosto porque é uma questão de você ir aprendendo também, né? O contato com essas pessoas. Você utilizou algum curso preparatório no início, né, dos seus, pelo menos no início, básico, você recomenda se mantenha curso preparatório? Qual a estratégia que você utilizou para esses pontos? Perfeito. No meu início, como eu disse, quando eu comecei a estudar para concurso, na verdade eu vinha de uma perspectiva onde eu não tinha ensino médio completo. Eu tinha acabado de fazer o Enem. Então, como eu não tive o meu ensino médio completo e fui fazer pelo Enem, eu iniciei um cursinho básico para concursos públicos, onde foi formada a minha base. Sim. Ali começou tudo. Aquelas 6 matérias básicas, né? Civil, penal, processo civil, processo penal, portuguesa, administrativo, constitucional, língua portuguesa. Isso, exatamente, essas matérias básicas. Eu iniciei ali fazendo o cursinho. A partir daquele momento eu comecei a construir uma base de materiais de revisão, resumos. Comecei a fazer muitos resumos, que me ajudava a fazer a recapitulação, a revisão espaçada ali do conteúdo. Resumo bem enxuto, né, Thiago? Você não pode transcrever as coisas. Senão não é um resumo, exatamente. Eu sempre tenho, assim, a minha visão. Livro bom é livro de escada. Eu tinha mania de pegar um quadrinho, assim, dessa página, assim, de uma folha, e ir anotando com a mão, fazendo os esquemas, né, os resumos que você está dizendo. Sim. Porque quando você escreve, isso é neurologicamente confirmado, né? Você retém o conhecimento. Né? E quando você faz um esquema de anotar com a sua própria letra ali, isso acaba ficando mais solidificado no seu raciocínio, na sua cabeça. E eu grampeava isso, o livro ficava todo estragado. Mas pelo menos era um alívio para minha mente, dizendo, eu passei por aqui, né? Riscava o livro, anotava, então, mas pelo menos estudamos, né? Então, acho que cada um tem sua estratégia, mas é importante o resumo. É essencial. É super importante. E o cursinho também me deu esse apoio básico. Mas o cursinho chega num ponto, né, que assim, nós temos que entender como é que funciona a dinâmica do cursinho. O concurseiro sempre me pergunta, você fez cursinho quanto tempo? Olha, no máximo 1 ano aí. Por quê? O que acontece? O professor tem que resgatar aqueles que estão iniciando. Exatamente. E você já passou por aquela etapa,
Então o que você precisa? É de uma doutrina, estipular meta. Eu me lembro das minhas metas ali, quando eu estava lecionando, ou tinha os dias de ir para a faculdade, ir para o escritório, eu colocava a meta de 50 páginas de estudo por dia. É estudo mesmo, né? Estudo, não é só leitura, é estudo mesmo. E quando eu estava só com o escritório, sem as aulas, a meta era dobrada. 100 páginas por dia de estudos e execução de exercícios, etc. Então eu tinha essa forma de trabalhar com a doutrina. E esse é um ponto. Você faz um cursinho durante um tempo e você não pode ficar só no cursinho, porque o professor tem que resgatar aqueles que entram no começo e como você já está mais avançado, não compensa ficar ali, né? Pelo menos é a minha visão. Eu acho que também deve ser assim que você fez pouco tempo, né? Para ter essa base que você falou, esse ground, né? Esse território e depois avançar para estudar mais focado no digital, né? Então, quer dizer, eu não estou tão desatualizado assim, né? Meu concurso foi há 12 anos atrás, né? Mas eu tô mais ou menos. Não mudou muita coisa. Quantas matérias são da magistratura hoje? No edital, assim, que você presta federal, né? Juiz federal. Tem previdenciário, tem internacional, tem ambiental. Não, ambiental também tem no estadual. E usa mais 15 matérias, não? Creio que humanística tem? Tem porque é obrigatório, né? É obrigatório também. Deve dar em torno de umas 16, 17 matérias. Porque se você for dividir aí alguns sub-ramos, né? Um exemplo, alguns inserem dentro do edital consumidor. Coloca 1000 páginas cada livro, são 17.000 páginas de doutrina. O Código Civil são 2.000 artigos. 2.000 artigos, exatamente. E a magistratura analisa. É complicado, não é um concurso fácil mesmo, né? Bom, vamos lá. Como foi a sensação assim, de ser aprovado nesse tanto de concurso? Porque você é muito jovem, né? Já aprovado em inúmeros concursos, fiscal do município, o seu concurso técnico, você exerce a função hoje, né? Qual foi a sensação? Olha, foi uma sensação de que é possível. Se eu pudesse resumir isso, eu acho que dentre tantas coisas que o concurseiro ele luta nesse processo, dentre tantas dúvidas que ele luta, se ele um dia vai alcançar, se vai dar certo, se ele tem capacidade para isso, quando acontece uma aprovação, parece que aquilo reafirma para você que você deve continuar fazendo aquilo que você está fazendo. E de que você, assim como outras pessoas conseguiram, também é capaz de conseguir. E aquilo te dá um gás, e te dá um ânimo e uma esperança. E aí, claro, vem não só essa resposta, mas sim aquela alegria em se sentir realizado e, ao mesmo tempo, aquele combustível para promover mais realizações. Então, é gratificante, principalmente quando sai o seu nome ali no diário oficial, na nomeação, e aí no dia da posse, então você concretiza de fato aquilo que você já viu acontecer, porque a vida do concurseiro é uma constante complexa que o concurseiro ele está fazendo hoje algo em prol de algo que ele não está vendo acontecer ainda, mas que ele crê que amanhã vai acontecer. Então eu falo que estudar para concurso também é um ato de fé. Porque eu não estou vendo o meu concurso ainda, agora eu tomando posse, mas eu creio que amanhã eu vou tomar posse. E tem um mito aí, né, de que as pessoas pensam que você tem que ser ultra, mega, hiper inteligente para poder ser aprovado no concurso. Na verdade, o que manda mesmo é o esforço, né? É a dedicação, é a fé, é você acreditar, perseverar. E o concurso, ele é feito para justamente você ter esse momento. Não adianta você ser o hiper, mega inteligente e não estudar, porque você não consegue aprovação fácil. Então, quer dizer, você precisa desse momento, dessa maturação. E é bom que isso seleciona profissionais que têm assim, a humildade, sabe? O tanto que foi difícil. É um empreendimento, né? No sentido amplo, você empreende, você planeja, você investe dinheiro, as viagens são caras, os hotéis são caríssimos. Né? Você fica numa cidade, uma capital, para fazer prova de segunda fase. Vai ficar uma semana, praticamente, se preparando e tudo. Então, isso aí é caro, além de tudo é caro. Qual que é a importância do apoio da família, Thiago? Para mim, no meu caso, e eu creio que também para os demais, é um dos pontos essenciais. Porque quando você tem alguém que compreende a sua luta, a sua realidade, te motiva e te apoia, você não sente que naquele processo você está carregando um fardo. Então, a estrutura familiar, neste momento, ela tem de compreender o processo pelo qual você está passando. Perfeito. A minha esposa, no meu caso, ela foi uma das pessoas essenciais nesse processo, porque tinha dias
que teve uma época que eu trabalhei em 2 locais, aos finais de semana eu montava pula-pula, para aumentar a renda ali, brinquedo infantil, né, em festa infantil. Então, eu às vezes falava para minha esposa assim, olha, hoje eu não vou conseguir te ver, porque hoje eu tenho que estudar. Foi o meu único dia que me sobrou. O que ela fazia? Tranquilo, eu sei que é para nós, eu sei que é para o nosso futuro. Ótimo. Então aquilo, de certa forma, eu não carregava aquele processo como um fardo, porque eu sabia que as pessoas que estavam ao meu lado estavam compreendendo. Isso e apoiando. É muito importante, né? É muito importante. É muito importante, Pedro. E assim, o que você recomenda? Sim. Só estuda. Vamos supor que a pessoa, o concurseiro que está nos ouvindo agora, ele tem uma base familiar, inclusive econômica, boa, para poder ajudá-lo nesse investimento. Você recomenda que essa pessoa só estude, ou mesmo que ela tenha essas condições, que ela busque, que seja ali um estágio de pós-graduação em 6 horas, ou mesmo uma atividade da advocacia, que ela fique meio período e possa, às vezes, estudar dentro do escritório, porque você tem autonomia. Ou só estudar, o que você recomenda? Eu acho que depende muito, eu vivi isso, né? Quando eu fui assumir o estágio lá no fórum, aqui na comarca de Marília. Eu acho que vai depender muito do momento, mas eu diria o seguinte, tenha equilíbrio, de maneira em que você consiga dedicar tempo para estudar, mas que também exerça alguma atividade que possa te dar uma experimentação prática, teórica e às vezes doutrinária em relação dentro da área, se possível. Dentro da área, principalmente. E detalhe, não se prive das demais coisas da vida. Porque eu vejo nesse processo, e aí você falando de trabalho, em que muitas pessoas acabam dedicando além do trabalho, na verdade, quando estão trabalhando, se sentem frustradas porque pensam, poxa, eu estou aqui no estágio, mas eu poderia estar em casa estudando. E aquilo começa, de certa forma, a se tornar um fardo, ou está com a família e não desfruta daquele momento. Pensa, olha, eu poderia estar estudando. Entenda o seguinte, você tem de ter um momento, sim, para estudar, e claro que quanto maior a quantidade de horas, menor o tempo que você vai demorar para esgotar o edital. Entretanto, é necessário você se premiar, é necessário você dedicar um tempo para a família, é necessário você dedicar um tempo para filmes, porque nós somos seres, além de sociais, somos seres emocionais. Precisamos de ter o nosso momento de alegria, você precisa ter aquele seu momento de distração. Então, estudar 6 horas por dia, ou estudar 3 horas por dia e tirar 1 hora para ver uma série com a minha família e tudo. Eu diria o segundo ponto. Estudar 3 horas por dia, tirar 1 hora para ver. Porque a longo prazo, a curto prazo até parece legal você se matar de estudar. Mas é algo que você não consegue sustentar a longo prazo. Logo entra no burnout. E aí entra na questão da estratégia, né? Se você optou por um concurso difícil, igual a magistratura federal, você tem que calcular ali de 2 a 5, 6 anos. Mas não tem uma deadline, né? Falar, agora 6 anos eu vou passar. Não é assim. Pode ser que dure mais um pouquinho. Só que aí a vantagem que a gente alerta, eu pelo menos tenho a experiência de continuar trabalhando. Por quê? Porque além de desenvolver as suas habilidades, você vai, por exemplo, você dentro da sua área, você vai pensando, bom, a solução que eu tenho que dar para um cliente aqui. Você vai fazendo um link com o edital, com o seu estudo. Estou lecionando ali a matéria de direito processual civil. Você mescla o que você está lecionando com aquelas questões de concurso. Eu tinha um rapaz uma vez, e claro, não pode perder tempo, né? Você tá por exemplo, tem um intervalo de aula, lembro que os colegas achavam até estranho, né? Porque eu ia para a biblioteca, né? São 20 minutos só, mas aquilo é valioso. Eu pegava, por exemplo, o ECA, que eu tinha dificuldade na parte infracional, né? Estudar aquilo lá, né? No caso, o Watanabe, os doutrinadores que falavam disso. Então, quer dizer, são pontos que você tem que aproveitar. E ajuda quando vier aquela situação, a deadline chegou, 6 anos que eu estou estudando, não passei. Se você está sendo bancado, a família está ajudando, eles vão começar a cobrar. Mas o fulano está fazendo só turismo, está viajando e tal, não tá. Quer dizer, aí você vai perder um pouco as estrelas, o emocional seu vai cair um pouco. Por isso que quando você estiver com a sua autonomia, mesmo que parcial, porque tem uma época que você vai ter que investir mais nas viagens, mas pelo menos você consegue manter a sequência, né, e evitar que você tenha aí um desequilíbrio, né, nesse ponto. Essa plataforma financeira, ela te permite você ter maior equilíbrio emocional para você enfrentar os outros demais. Exatamente, isso é muito bom. Eu ia te dar até falar pro
para o nosso espectador um exemplo. Eu estava num táxi uma vez, acho que foi logo nos primeiros anos do concurso, né? E o taxista também era concurseiro, o taxista. E o que ele fazia? Ele tinha que trabalhar, só que ele utilizava o áudio. E dentro do carro dele estava lá as aulas de concurso. Ou então ela antigamente tinha uns pendrive com a leitura dos códigos. Né? Então, quer dizer, nós temos que ser criativos. Né? Temos que fazer isso. Você está, por exemplo, fazendo uma viagem, às vezes sozinho, né? Com a sua família para praia, não, pelo amor de Deus, né, gente? Eu, quando ia viajar para as capitais para pegar voo, essas coisas, assim, eu colocava as decisões do Supremo que iam rodando ali, os informativos. Hoje tem. No TJDFT tem aquele informativo, não sei se tem hoje, mas na época era uma ferramenta e tanto para nós. Nós baixávamos em MP3, né, e íamos ouvindo nos trajetos de casa para o trabalho, um pouquinho no escritório, enfim. Isso faz diferença. A criatividade, ela ajuda bastante. Né? Puxando um gancho aqui dessa questão da criatividade, às vezes você... dando aqui, né, em relação, segmento essa questão do cursinho que o senhor havia perguntado. Às vezes você compra um cursinho de um professor e ele te ensina por meio de uma metodologia ou uma ferramenta específica. Sim. O concurseiro, às vezes, ele então abraça aquela ferramenta como se fosse a única ferramenta por meio da qual ele pode aprender. Um exemplo, mapas mentais. Tem professor que vende curso de mapas mentais e o aluno pensa, poxa, eu só consigo aprender por mapas mentais. Uma dica que eu percebi no aspecto concreto é que misture as ferramentas. Certo. Misture as ferramentas. Não use somente mapas mentais. Perfeito. Não use somente videoaulas. Não use somente outra estratégia. Resumos exatamente. Pequenos. Porque é perigoso isso, né? Veja bem, você vai para uma prova subjetiva, você precisa de ter uma densidade na sua resposta. Introdução, desenvolvimento, conclusão e argumentação jurídica pesada. Como você estudou por mapa mental ou por imagens, né, você não vai conseguir desenvolver muito bem. Fragmentos. Então, o velho e bom texto, com T maiúsculo, né, naquela doutrina mesmo, só aquela letrinha pequena, número 11, você vai ter, atingir, né, esse resultado melhor. Não tem outra forma, né, Tiago? Não tem jeito, né? Porque eu vejo hoje, sabe o que acontece, né, no mundo didático? Tem livros que são convertidos em história de quadrinhos. Tudo bem, é bonitinho, tudo tá. Mas será que isso vai ajudar a gente mesmo a ter uma argumentação jurídica, né? Eu fico preocupado com essas coisas, né? E o excesso de informação, de vídeos, etc. Enfim, eu acho que o concurseiro tem que se concentrar no texto mesmo, né? Seja os informativos do STF, STJ, doutrina, e fazer exercício, colocar a mão na massa. Eu digo, se você vai fazer uma prova objetiva, muitos alunos focam simplesmente em estudar e não fazem questões objetivas. Eu pergunto, você vai ser avaliado por qual mecanismo? Por questões objetivas. Então, por que você não está fazendo mais questões objetivas? Esse é o pulo do gato. E aí o aluno ele não sabe interpretar a questão, ele não sabe quais são os aspectos que o examinador ele pode utilizar para te induzir a erro. Um exemplo, em questões de processo penal, ou vou pegar de penal, o examinador começa a colocar a idade do réu. Exato. Aí ele começa a colocar elementos e lá no final ele pergunta se prescreveu ou não. Exato. E aí você nem olha, ele tinha mais de 70 anos na data da sentença. Só o treinamento vai te dar esse raciocínio. Né? E aí você tem que pensar, mudou a regra, né? Acima de 70 a prescrição cai pela metade. A EGEF, na minha época de prova, eles tinham aquele modelão assim de assinale VOF e ele, no final ele perguntava se uma justificava a outra, né? Quer dizer, se você não treinar por isso aí, se você vai só, por exemplo, você vai na VUNESP, na época era mais objetivona, assim, mais tranquilo, marcava o X, né? Cinco alternativas, não tinha nada disso. Aí você vai para um EGEF que muda toda a estrutura, coloca um desenvolvimento lógico ali, você vai se dar mal se você não treinar por aquele edital, para aquele tipo de prova. Então, quer dizer, o treinamento ele é fundamental, né? E que mais de dicas, Thiago? Já encerrando aqui, 20 minutos é muito pouco tempo, né? Mas é bom que passa muito rápido, então esse tema é muito bom de conversar e de antemão gostaria de contar com a sua presença aqui em outras ocasiões, né? E o que você falaria por fim, então, a mensagem para os concurseiros aí que nos assistem? Uma das mensagens que eu posso trazer aqui para vocês é que não desanime no processo. O processo pode ser árduo,
as derrotas, as falhas no curso do processo são naturais. Não é só você que experimenta isso, mas todos que passam por esse caminho. Às vezes nós pensamos, é só eu que estou experimentando isso. Não. Todos têm frustrações. Nós somos seres humanos, então estamos sujeitos a falhas. Então permaneça perseverante. E, primeira coisa, antes de tudo, saiba o porquê você está fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer. Como assim? Muitos desistem no meio desse processo porque não sabem o porquê estudam. O porquê, qual é o seu propósito por trás daquilo. Porque no dia em que você estiver sentado numa cadeira estudando, bater o desânimo e a frustração, você vai se lembrar do porquê você ainda está lá e porque ainda vale a pena permanecer lá. E aproveite esse período, você que está na faculdade, aproveite esse período para poder utilizar esse material que você construiu na faculdade como material de revisão. Perfeito. Você ficou 5 anos na faculdade. Sempre falo isso, anota. Terminou a faculdade, vai jogar os materiais fora para quê? Não pode. Você tem um resumo. Não pode. Revisite tudo isso. E Coloque isso no editor eletrônico, salve os arquivos, atualize os arquivos. Né? Exatamente. Foi o que eu exatamente fiz. Eu reuni esses documentos, esses resumos e coloquei no editor e fui atualizando. Acho que isso é importante. Exatamente. E pegue tudo isso, né? E avance, cerque-se. E aí outra dica essencial, que isso aqui é muito importante. Sim. Cerque-se de pessoas que estão vivendo o mesmo propósito ou algo parecido. Perfeito. Porque elas vão entender o seu caminho e elas vão poder te auxiliar no caminho. Cuidado com, às vezes, aquelas dicas de quem nunca construiu nada em si mesmo e está querendo agora ensinar você a construir aquilo que você está construindo. Muito cuidado com essas dicas, porque muitas vezes são dicas que vão te destruir. Com as palavras negativas das pessoas, sempre esteja disposto a perdoar quem talvez te deixou frustrado nesse processo, dizendo assim, a frase típica: ah, mas o vizinho meu passou em 3 meses e você já 2 anos ainda não passou. Perdoe essa pessoa, vai dar certo. Beleza. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Bacana. E volte sempre conosco. Obrigado. Abração. Tchau, tchau, pessoal.